Olá! Aqui na TV Assembleia você também acompanha os principais assuntos em pauta no Brasil e em Mato Grosso do Sul. Vamos trazer reportagens especiais sobre temas que abrangem os mais diversos setores. Nesta edição, vamos falar sobre vida na magistratura, saneamento básico, eleições municipais e a nova rotina de estudo em casa. 28 anos da vida dedicada ao Ministério Público de Mato Grosso do Sul. Essa é a trajetória da Procuradora de Justiça Jaceguara Dantas. Ela ocupa também a função de diretora-geral do Ministério Público Estadual, além de fazer parte do Conselho Superior do MP. Confira parte dessa entrevista concedida para o programa Personalidades da TV Alemes. E, doutora Jaceguara, Ministério Público. Você tem quantos anos de Ministério Público? Bem, eu estou com 28 anos de Ministério Público. 28 anos, começou super jovem, né? 28 anos só de Ministério Público. E você passou no concurso, foi para qual cidade? Rapidamente, sua fui para Mundo Novo. Mundo Novo. Um período bem difícil, cidade fronteiriça, fronteira seca. Eu enfrentei grandes desafios. Crime organizado, atuante, sim, né? E uma vez entraram na casa que eu morava, sabe? Não conseguiram roubar o carro, mas levaram até o portão. E essas pessoas que tentaram roubar o carro tinham a encomenda de levar um Gol. Eu tinha um Gol na época. E aí, como não conseguiram levar o meu, entraram na casa de outra pessoa, e essa pessoa era surda, muda, e estava sem o aparelho auditivo. E eles pediram a chave do carro e a pessoa não estava entendendo, óbvio, não existia comunicação. E eles mataram a pessoa. Caramba. Então, assim, eu fico pensando quantas vezes eu fui protegida, né? Porque se eu tivesse acordado, poderia ter sido eu. Então, era uma cidade pequena, mas muito perigosa. Continua sendo ainda, né? Com certeza, 28 anos, tem muita história para contar, mas só por causa do nosso tempo, duas coisas. Eu quero te perguntar, até porque muitos jovens acompanham, muitas pessoas leigos acompanham o nosso programa, tua atuação no Tribunal do Júri. Porque eu conheço você como oradora e você tem um jeito muito tranquilo de falar, de se comunicar, mas eu já vi você uma oradora no teu estilo, né? Tem algum júri, alguma coisa que te chamou a atenção? Como é que era a doutora Jaceguara no júri? Teu estilo, como é que é? Eu acho que eu falo de uma forma mais tranquila mesmo, mas eu sempre fui muito combativa no Tribunal do Júri, né? O que me chamou a atenção foi o primeiro júri que eu fui fazer. Lá em Mundo Novo? Em Mundo Novo, que era o primeiro da minha vida. Caramba. Com 29 anos de idade, 20 e poucos anos de idade. E eu me lembro que era um júri que a ré, era uma mulher, a ré, e ela tinha matado o marido porque a vida inteira ela tinha apanhado do marido e eles tinham se reconciliado. E no dia fatídico, ele bebeu muito e bateu nela. E ela pegou a faca que ela estava na cozinha, cozinhando, virou e uma só facada ele veio a falecer. E foi um júri muito difícil de eu fazer. Não era nem porque era o primeiro júri, mas era porque era um júri que eu entendia as circunstâncias em que o crime aconteceu. De uma mulher que passou 20 anos sofrendo violência doméstica. Então, assim, foi um júri muito penoso para mim. Imagina, você vê... Você que está acompanhando, né, o senso de responsabilidade, né? Você às vezes está sofrendo, mas você cumpre seu papel institucional como membro do Ministério Público. Mas outra questão, rapidamente, eu sei que essa pergunta para você até é difícil, eu imagino, que você passou em tantas áreas do Ministério Público, mas do teu trabalho, você é procurador do Ministério Público, quem não é da área do direito, né? O último estágio, né, colocando assim, da carreira do Ministério Público, é o ápice da carreira. Qual área do Ministério Público que você trabalhou, que você gosta mais, que você se lembra, assim, né? Você já atuou júri? Já trabalhei em júri, trabalhei em meio ambiente, trabalhei em audiências criminais, enfim, muitos. Mas a área que me trouxe mais satisfação pessoal foi a Promotoria de Justiça dos Direitos Humanos. E por que essa promotoria? Porque nessa promotoria eu pude vivenciar todas as dores e as mazelas humanas. Eu lidei com pessoas, com todos os grupos vulneráveis que compõem a nossa sociedade, com a pessoa com deficiência, as pessoas em situação de rua, o grupo LGBT, eu lidei com transexuais, com travestis,
lidei com prostitutas, lidei com combate ao racismo, mas uma linha mais direta, mais como uma obrigação, uma atribuição primeira mesmo. A discriminação da mulher. Eu atuava nessa promotoria combatendo todas as formas de preconceito e discriminação. E eu digo para você, eu já tinha bastante tempo de Ministério Público, foi o período em que eu mais cresci como ser humano e que mais me gratificou. Foi um presente, na verdade, essa atuação nessa promotoria. E a pandemia do coronavírus cancelou eventos e alguns tiveram que ser transferidos para outras datas. E com as eleições municipais não foi diferente. Antes marcada para ocorrer no mês de outubro, agora será realizada em novembro. A questão da prorrogação do mandato, como já dissemos, não vai ser possível, então as eleições vão ter que ser realizadas ainda em 2020. Então, houve o adiamento. A emenda constitucional número 7 adiou. Primeiro turno será realizado em 15 de novembro. E o segundo turno, nas cidades onde houver segundo turno, será realizado em 29 de novembro. Alguns desses prazos eles tiveram que ser reduzidos ou adequados. Por exemplo, a prestação de contas. Os partidos, os candidatos devem apresentar a prestação de contas até dia 15 de dezembro. E a diplomação será até dia 18 de dezembro. Então nós temos um prazo muito curto. O que acontecerá? Todo mundo já está discutindo isso. Muitos candidatos serão diplomados sem que as suas prestações de contas tenham sido ainda sequer analisadas. E qual que é o efeito disso? Olha, o efeito disso é que a própria emenda constitucional trata que a publicação das decisões tratando sobre as prestações de contas deverão ser realizadas até 21 de fevereiro. Então, pode acontecer do candidato ser diplomado, tomar posse dia 1º de janeiro e depois ter a sua prestação de contas julgada irregular, né, e gerar um novo imbróglio aí. Então, a ideia é que os partidos políticos, as coligações, possam prestar contas o mais breve possível, para que no momento da diplomação o candidato já esteja realmente apto mesmo que essa prestação de contas ainda demore um pouco a ser julgada. Beleza, a gente falou alguns temas aqui que dizem respeito, são preocupações principalmente dos candidatos, né? Mas a democracia não se faz só de candidatos, se faz também dos eleitores, eles que legitimam, né? Principalmente o exercício democrático, o regime democrático, são os eleitores, né? A democracia é o regime que prestigia a voz do povo e são os eleitores que têm as maiores dúvidas, né? Vamos falar um pouco sobre as preocupações do eleitor comum, sobre como que fica o prazo para tirar o título de eleitor e se ele estiver se sentindo indisposto, talvez, no dia da votação, o que ele deve fazer? Muito bem. E todos os outros temas que dizem respeito a isso também. Muito bem. A emenda constitucional, ela tratou disso. Veja só, aqueles prazos que já estavam encerrados, por exemplo, a questão do alistamento eleitoral, da transferência eleitoral ou da revisão, era dia 6 de maio. A emenda entrou em vigor dia 2 de julho. Então esse prazo já não vai ser mais possível, né, essa mudança. Ah, mas eu não fiz o meu alistamento eleitoral, eu posso fazer agora com o adiamento das eleições? Não é mais possível, por quê? Porque esse prazo era de 6 de maio. Ele já precluiu, é o chamado preclusão, que inclusive a emenda trata disso. Em relação a, por exemplo, o eleitor que está lá indisposto no dia da votação. Às vezes o cara não está nem com um diagnóstico positivo, mas ele teme ser infectado com esse vírus aí no dia da eleição. Exatamente. A emenda constitucional ela autorizou ao Tribunal Superior Eleitoral a depois editar resoluções tratando disso. Essas resoluções deverão, inclusive, ser editadas nos próximos dias. Então, o eleitor ele fique atento a isso também, porque isso não foi tratado, mas a emenda autorizou o Tribunal Superior Eleitoral tratar disso. É o famoso tudo certo e nada resolvido, né? A gente está esperando ainda que o Tribunal Superior Eleitoral disponha sobre todas essas peculiaridades. Porque ainda, vamos pegar da justificativa normal. O que está regulamentado até agora? A questão da justificativa do eleitor que está fora do seu domicílio eleitoral. Por exemplo, o eleitor que vota em Dourados, por exemplo, e no dia da eleição ele não pôde estar em Dourados, está em Campo Grande. Aí isso vai ser disponibilizado, inclusive, um aplicativo,
que é o chamado e-título. 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 Fala pra gente ali na câmera onde que o eleitor pode baixar esse aplicativo. O e-título ele vai poder ele é disponibilizado no site do Tribunal Superior Eleitoral. Então o eleitor pode ir lá, baixar e fazer a sua justificativa quanto à não possibilidade de votar na sua sessão eleitoral. Mas essa questão, se o eleitor no dia estiver indisposto ou estiver com suspeita de coronavírus, essa questão ainda vai ser regulamentada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Lembrando que o primeiro turno das eleições ocorre no dia 15 de novembro e o segundo turno no dia 29 de novembro. O horário de votação também sofreu alteração. Agora será das 7 da manhã às 5 da tarde. Um assunto nacional que vem ganhando destaque após a aprovação no Congresso Nacional é o Marco do Saneamento Básico. Com investimentos à vista, a gestão eficiente dos recursos e dos sistemas será fundamental. Confira essa entrevista que abordou o tema no programa MS Pesquisa da TV Alemes. Saneamento é um direito e uma questão de saúde pública essencial para a melhora dos índices de qualidade de vida. No Brasil, 2 modalidades de empresas são responsáveis por esse serviço, a pública e a privada. Juntas, elas garantem a Mato Grosso do Sul uma cobertura de 86% em água e de quase 50% em esgoto. Para que um serviço de qualidade possa ser alcançado, é essencial que a gestão de todos os processos seja eficiente. E foi tratando exatamente desse tema que uma pesquisa partiu, entender qual das duas gera mais resultados a partir de sua gestão. Assunto em alta com a aprovação do Marco Legal do Saneamento Básico pelo Congresso. Que a gente, cada vez mais próximo dos entes públicos e das empresas, a gente possa ter modelos, né, e pesquisas que ajudem a poder analisar essas decisões, né, do poder público em relação à eficiência dessas atividades que o governo faz. E a gente espera que, com essa chegada do marco, que é muito importante, a gente possa acompanhar, né, a partir de agora, e analisar a eficiência, continuar analisando a eficiência, principalmente no doutorado dela, para poder ajudar aí o poder público. A pesquisa promoveu um diálogo entre a engenharia sanitária e ambiental com outras áreas da ciência que praticamente só trabalham com números. Para estabelecer um método de análise, fórmulas matemáticas mais utilizadas na área de finanças foram utilizadas. A gente tem um grupo de pesquisa que trabalha com a parte quantitativa, e a gente apresentou alguns trabalhos, algumas publicações que a gente faz. Eu sou da área de economia, né? Então eu tenho os trabalhos publicados nessa área de DEA, que é análise envoltória de dados, e análise de fronteira estocástica, que é o SFA, para bancos, né? É muito utilizado para analisar bancos, comparar bancos. E ela falou assim, olha, isso aqui encaixa para a gente analisar as empresas de saneamento. Isso vai ser muito legal, porque a gente vai avaliar a eficiência do saneamento no Brasil. E isso enriqueceu muito, né, o debate, principalmente científico, aí, no trabalho dela, né? Lidar com 2 áreas do conhecimento diferentes parece um desafio, e até é, mas segundo o professor Michel, isso tem o potencial de enriquecer o trabalho e dar a possibilidade de utilizar diferentes perspectivas. A gente tem essa ideia de que a interdisciplinaridade quer dizer o quê? Que alunos de outras formações venham dos programas. Isso enriquece o programa, enriquece as pesquisas, né? Eu não sou da área ambiental como ela, mas aí eu acabo aprendendo com ela e ensinando algumas técnicas da minha área, que é a mais de econometria. E a Mariana sabe muito bem nisso, porque ela conseguiu juntar as 2 áreas, que ela pegou um pouco do professor Fernando, na ESA, né, na engenharia ambiental, e trouxe para o nosso programa de ciências ambientais. E esse trabalho todo gerou resultados bastante válidos. Esse resultado trouxe até a gente tinha uma hipótese inicial interessante, que era sempre a gente acha que o poder público tem uma maior eficiência, né, porque ele cuida sempre das coisas ligadas à saúde, à questão de água, essas coisas todas. E a gente percebeu que não é bem assim. Onde tem as privatizações, mostrou algum lado positivo nisso. Então, isso é um debate atual, né, do marco do saneamento, e o trabalho dela, a dissertação dela, vem para debater isso, né, mostrar que foi muito válido discutir essa técnica para poder ajudar nas políticas públicas implementadas nessa área de saneamento. Em
engenheira sanitária e ambiental Mariana Antônio de Souza Pereira participou de importantes estudos aqui no estado, como o relatório sobre uso e ocupação do solo da Bacia do Alto do Paraguai e o estudo de viabilidade de implementação da Rota Bioceânica. Concluiu recentemente o curso de mestrado na Universidade Católica Dom Bosco com o projeto que é tema do programa de hoje. Mariana, muito obrigado por ter aceito o nosso convite para falar da sua pesquisa. Obrigada. Mariana, a sua pesquisa, pelo que eu entendi então, você me corrige se eu estiver errado, buscou analisar a eficiência nas ações das concessionárias públicas e privadas de água, né? Isso, exatamente. Nós avaliamos então a eficiência por meio de modelos matemáticos que permitem verificar essa eficiência, né? E com isso obter essas respostas. Se há um tipo de provisão de serviço público ou privado, quem seria o mais eficiente? Quando a gente fala essa eficiência, é mais do ponto de vista de gestão e não se a água é boa ou não, né? A gente não considera exatamente só um serviço prestado pela concessionária ou provedor, né? Não só o fornecimento, não só o tratamento. Ali é um conjunto de indicadores, ou seja, dados que vão caracterizar o sistema naquele momento para que eu possa avaliar essa eficiência. E como é que a gente pode dizer que concessionária do município tal tem a sua gestão eficiente? Então, essa técnica, ela permite, através desse banco de dados, né, eu seleciono as variáveis, que seria dados do meu sistema, como, por exemplo, volume tratado, volume de água produzido, né, investimento do provedor naquele serviço, e a partir disso eu crio esses modelos matemáticos, né, que vão me dizer se a partir daqueles dados essa empresa é eficiente ou não. Os desafios do ensino à distância, principalmente para as crianças que enfrentam o período de isolamento e distanciamento social. A escola sempre foi referência de local físico para aprender o saber. Mas como as crianças vêm lidando com esse novo normal? E os pais? Como ficam nessa situação de cuidar dos pequenos nesta nova rotina dentro de casa? Acompanhe a entrevista da psicóloga Luciana Raimundo para o programa Saúde em Foco. O impacto psicológico da pandemia nas crianças depende da reação dos adultos em casa? Sim, depende de como esses pais estão se comportando diante do que tem acontecido. Uma vez que esse pai nomeou esse sentimento, porque todos estão sentindo um impacto muito grande, né? Então, esse vai vir medo, insegurança, tem as questões financeiras que afetam também o emocional desses pais. Mas é importante que esses pais saibam passar para os seus filhos o que está acontecendo, né? Dependendo da idade da criança, tem que saber como que vai passar. Uma vez que essa criança sente segurança nesse sentimento que está acontecendo dos pais, ele também vai sentir segurança de falar dos seus próprios sentimentos. É aí que vai acontecer a interação familiar tão importante nesse momento de isolamento e de pandemia. As crianças que têm mais dificuldade de verbalizar suas angústias, como identificar se elas estão em sofrimento devido ao isolamento social? São crianças tímidas, né, Ana? Então, elas já tendem a ter dificuldade de falar. E o momento agora é delas se isolarem mais ainda, porque o que está se percebendo é que está fazendo uma confusão, né, de distanciamento com isolamento. Não é. Em casa, vocês não têm que se isolar, a criança não tem que se isolar. E como que esse pai percebe que essa criança está se comportando de maneira mais... A timidez dela aumentou, vamos dizer, com uma criança tímida, ela vai se isolar mais. Geralmente ela vai ficar mais tempo na frente do celular, com o celular na mão, mais tempo em frente ao computador, não vai querer falar, pode afetar também na questão alimentar, ou a criança vai passar a comer mais ou comer menos. Essas crianças têm que ser percebidas de perto. Quando o pai percebe que essa criança se isolou mais, é o momento dela sentar e conversar e perguntar e tentar mostrar que ela também está ali sentindo, mas que ela pode interagir com ela e ela pode ajudar. E essas crianças que elas já sofrem com a depressão, com a ansiedade, esse momento está sendo mais delicado para elas? Sim, Ana, com certeza. O que acontece? Se é uma criança que já tem um diagnóstico formado, fechado, com transtorno de ansiedade, com depressão, vai ser pior, porque o que vai acontecer? Esse sentimento vai aumentar. Aí o que acontece? Ela deixou de ter contato com os amigos, passou a ficar isolada dentro de casa, somente com os pais, onde que nem sempre ela consegue falar dos seus sentimentos. Às vezes ela não consegue se abrir com o pai, se abria com um colega na escola. E em casa agora, cadê esse colega? Não é a mesma coisa de ligar. Então, tende sim a aumentar e agravar o quadro, se não souber lidar com essa criança nesse momento.
e tem que fazer terapia nesse momento? É importantíssimo não parar. Porque geralmente essas crianças que são diagnosticadas com algum tipo de transtorno, ela já vem sendo acompanhada. E a terapia online, ela veio para ajudar essas crianças nesse momento, né? Nesse momento de isolamento, de distanciamento. Então, ela pode continuar assim, o tratamento é eficaz da mesma forma, nós temos excelentes profissionais acompanhando essas crianças nesse momento. Eu vou ficando por aqui, obrigada pela companhia e até o próximo.